Então, esse é o debate que sempre dominou a história do imposto de renda nos últimos, pelo menos nos últimos 50 anos, desde que eu tenho noção aí do debate do dia a dia, é qual a alíquota e quais os brackets, né, que a gente fala, quais são as escalinhas que a gente tem aqui. E o que a gente viu de maneira prática é uma discussão inútil. Essa discussão aí do Haddad no Brasil me parece puro populismo, e o populismo, assim, um populismo que falhou ainda, que ele não conseguiu nem convencer ninguém que era algo bom. Então, tinha que sair pela culatra aí total no caso dele, mas eu diria que a discussão sobre o imposto de renda ela tem que ser uma discussão mais séria e não se vai ser 39% ou 28%. Lógico, prefiro que seja 28%, prefiro que seja 10%. Então, se a gente falar que a gente vai taxar a população só 10% e não vai ser mais as alíquotas gigantescas que são, sem dúvida nenhuma, é uma vitória para o cidadão, é mais dinheiro que sobra para o bolso dele, é menos dinheiro que vai para o governo tem menos capacidade de crescer. Quando o governo tem capacidade de crescer, pessoal, não é assim, o governo só gera maus econômicos para a população. Então ele tem menos capacidade de causar problemas, inclusive, para a população. Não é só o dinheiro que ele roubou da população, é ele também causar menos problema. Ele vai ter menos agências, o governo vai ter que ser, por definição, menor. Então, lógico, se a gente reduzir da alíquota atual para 5% de imposto de renda, Samuel, tem meu apoio isso. Agora, eu não acho que essa é a discussão. Primeiro, eu acho que não vai chegar a alíquota de 5%. Né? Para a gente ter uma vitória, para jogar uma alíquota de 5% sobre o IR, a vitória retórica ela é tão custosa quanto a vitória de vamos abolir o imposto de renda. Então, eu diria que para nós, libertários, perseguir uma redução na taxa, ou uma redução marginal, lutar todo o esforço retórico para reduzir 5%, 10%, não, vamos lutar, fazer algo útil aqui, vamos lutar para abolir isso. Que seja instaurar as tarifas de novo. Uma coisa importante aqui, Sérgio, porque alguns liberais brasileiros, e eu vou usar aspas para esses liberais, né, eles estavam celebrando a reforma tributária porque agora o brasileiro ia saber o quanto de imposto ele está pagando em cada um dos bens que ele consome. Veja só, não é nenhuma celebração de que foi reduzida a taxa de impostos. Não, eles estão celebrando que agora está mais claro o que é que a gente está pagando de imposto. Né? Até uma analogia que a professora Josiane Reis usou no episódio lá do podcast Isso Brasil com o Adriano, foi que, não, tudo bem, é o governo te chicoteando, aí agora o governo fala, tô te chicoteando com isso aqui, tá? Esse chicote aqui, não, tá bom. E aí ele volta e continua te chicoteando. Então, não mudou muita coisa, a gente viu alguns liberais celebrando isso. E, de fato, o nosso papel aqui como, né, defensores e propagadores das ideias da liberdade é falar que, não é esse tipo de celebração que a gente quer, não. A gente quer acabar com o imposto de renda. Até porque o imposto de renda, ainda que pequeno, ele significaria a manutenção desse aparato estatal que te observa, né? Ele pode até ser menor, né? Como você falou, forçosamente menor, dado que a receita do Estado do governo vai ser menor, mas o aparato estará lá e vai continuar te observando para tirar aquele 5%zinho que seja. Então, para a gente ter esse ganho de liberdade que a gente pontuou aqui no episódio, tem que acabar com o imposto de renda completamente. Total. Não, acho que esses ditos liberais aí são falsos liberais no sentido da palavra de buscar a liberdade, né? Não no sentido, acho que eles são liberais, talvez no sentido americano, no sentido aí de ser esquerdista, de ser progressista, de ser um isentão no sentido daquele cara, não, vamos com calma, a gente precisa ter o Estado aqui para resolver esse tipo de problema, mas eles nunca são. E aqui eu vou defender meus amigos que são minarquistas radicais, eles nunca são minarquistas radicais, no sentido de, não, vamos reduzir ferozmente o tamanho do governo, a gente acredita que o governo tem que cumprir essas 2 ou 3 funções, mas vamos eliminar todo o resto. Então, assim, Mises era um minarquista radical, acho que, assim, esse tipo de minarquista radical, esse é o cara que tá do nosso lado, entendeu, Samuel? Então também não é só assim, só o cara que é anarcocapitalista aí, inclusive acho que tem anarcocapitalistas aí, com uma pegada utilitária demais aí, que nem estariam junto nessa pegada nossa aqui, talvez. Mas eu diria que esses caras, não sei aonde que eles querem chegar do ponto de vista econômico. Assim, me falta uma falta de entendimento do que é o processo econômico, me falta uma falta de entendimento do que é o processo político. Então, acho que a professora Josiane aí falou muito bem aí essa frasezinha dela. Não, mas o que a gente tem que lutar é pela abolição total. Lógico, se a gente tem uma oportunidade de cortar para 5, vamos cortar para 5. E no dia seguinte a gente tá lá, vamos abolir esse negócio inteiro. Porque tem todo esse efeito desse aparato de censura.
tem todo esse efeito cultural de sobrevivenciência, assim, todo mundo fica, ô Estado, toda a perda econômica do ter que ficar fazendo as declarações, fazendo tudo isso. As pessoas acham que isso é pouco, isso não é pouco, isso é gigantesco. E esse custo ele é maior ainda sobre as pessoas mais produtivas da sociedade. Tá ok? Então, quanto mais produtivo você for, mais penalizado você é. As tuas declarações são mais complexas, você paga mais imposto. Então, você está punindo o cara que é mais... enfim, é algo sem pé nem cabeça. Então, celebrar a dita reforma tributária, que na verdade é só incremento de imposto ali, quase que no final do dia, ou abrir a porta para incremento de impostos, assim, me parece uma piada, me parece uma discussão que a gente tem que estar fora dela. Nós, libertários, temos que estar fora dessa discussão, a gente está na outra discussão, a gente quer, beleza, apoiamos você, vai reduzir 10%, vai reduzir 5%, te apoio reduzir 5%, mas não é a luta que eu tô. Que bom, mas não é, né, exatamente. A luta que a gente tá é outra. Inclusive, Samuel, eu vou aproveitar, desculpa, eu tô aqui no rant grande, mas eu vou aproveitar isso aqui, falar que, em geral, esses ditos liberais que você está falando são aqueles que ainda, por cima, estão todos assustados com essa história sobre tarifas. Achando que uma discussão sobre tarifas é um retrocesso gigantesco, e eles não acham que imposto é roubo igual a gente. Então, que eles não acham que imposto é roubo. Eles acham que isso é um retrocesso gigantesco. E alguns deles vêm bater no peito e falar, não, nós somos free traders. Ou seja, eu sou totalmente a favor do livre comércio. Vamos abrir as fronteiras e livre comércio. Beleza, eu e o Samuel também estamos aí dentro. Acho que muita gente do nosso lado está aí. Mas você já viu esses caras, Samuel, reclamando, então... Porque todos os argumentos deles de eficiência econômica, de deadweight loss, né? Como é que fala? Peso morto, que fala em português, como é que fala? De peso morto no cálculo econômico. Eles só pensam de maneira estática, né? Mas até se eles pensarem de maneira dinâmica, também os argumentos que valem para o free trade entre nações também valem pro caso do imposto, o imposto de renda e o imposto sobre o trabalho também, né? Porque no Brasil, o que existe algo que é mais taxado do que o trabalho no Brasil? É difícil de pensar, e a gente nunca vê esses caras levantando a bandeira de vamos parar de taxar o trabalho, vamos parar de taxar o imposto de a renda. Então eles deveriam ser, da mesma maneira que eles são pró-livre comércio, eles deveriam ser pró-renda e pró-trabalho. Eu nunca vejo esses caras falando isso. Então, assim, me leva a pensar que são pessoas que não têm que ser levadas a sério. É livre comércio, mas não é livre trabalho, não é livre renda, né? Não, acho que essa é a confusão que esses caras fazem, né? Aqui no Brasil mesmo, você é punido, cara, se tu trabalha, se tu tem um emprego formal, se tu quer se formalizar. A gente até tratou já sobre esse tema aqui na rádio em outros episódios, né? Quer ser formal, cara, tu é punido, tem um desincentivo enorme para você se formalizar, para você, como empreendedor, contratar trabalhadores, você tem sempre buscando alguma forma de pagar menos impostos, porque o imposto é impeditivo na maioria das vezes, né? E é a realidade do empreendedor brasileiro, né? E esse cara não tá na pauta desses grupos ditos liberais. Até é importante falar que eles representam, na minha visão, tá, uma perversão do termo liberal e nada mais são do que grupos políticos que fazem lá o seu lobby, que querem um espacinho na política brasileira, que almejam de uma forma ou de outra uma espécie de protagonismo político e que estão dispostos a celebrar em alto e bom som qualquer derrota para a liberdade que eles possam aí propagandear como uma vitória para o liberalismo deles, né? Enfim, então, sim, eu acho que eu vou fazer parte do seu rant aí e dedicar essas palavrinhas aí para esses grupos. Sem dúvida, Samuel.